Bons dias, sejam muito bem-vindos ao Analisando, quadro no qual eu exploro, interpreto e explico contos, livros e poemas e tudo mais. Hoje eu vou falar para vocês sobre o conto Venha Ver o Pôr do Sol, conto inclusive que eu já trouxe a leitura aqui no canal. Então se você não viu ainda, não conhece o conto, aconselho que veja porque essa análise aqui contém spoilers. Eu sempre me esqueço. Aproveita e já deixa aqui o seu like aqui, porque depois você pode acabar esquecendo, né? Sair do vídeo, pô. Não deixa de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal do Matéria de Poesia aqui no YouTube. Me segue no Instagram se você me encontrou por aqui. E ativa também o sininho, deixa seu comentário e tenha um bom vídeo. Ele é um conto de suspense, de horror, de mistério. E ele foi publicado na antologia de 88, Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos, da saudosa Lígia Fagundes Telles, uma das maiores entre todos os escritores da língua portuguesa, com romances e contos simplesmente incríveis. Nesse conto, por exemplo, ela usa uma linguagem mais objetiva e mais simples, ele é fácil de entender, numa narração em terceira pessoa. Primeiro eu vou trazer para vocês aqui um resuminho do que acontece. Ricardo e Raquel são ex-namorados. Aparentemente, ela terminou com o Ricardo e agora tá namorando já um cara bem mais rico, enquanto o Ricardo ele ficou ainda mais pobre. O Ricardo, que dizia amá-la muito, convida para um último encontro secreto, depois de um tempo já que havia ocorrido o término, e a Raquel aceita depois da muita insistência de seu ex-namorado. O encontro ocorre, pasmem, num cemitério abandonado, de onde se poderia ver, segundo Ricardo, o pôr do sol mais lindo do mundo. Então ele já estava lá esperando ela, e ela chega já reclamando do lugar e da lama e de tudo. Mas eles vão conversando. O Ricardo ele tem uma ótima lábia e, enfim, eles vão conversando, se provocando e adentrando cada vez mais no interior do cemitério. Nisso, o Ricardo ele começa a contar das vezes que ele ia com a família dele lá, com a mãe e mais especificamente com a prima dele, Maria Emília. Eles iam de mãos dadas. E ele diz que essa prima foi a única pessoa que realmente amou ele. Raquel nesse momento se mostra um pouco compassiva, ela diz que realmente gostava do Ricardo, mas aí o Ricardo rebate e diz que a amava e ainda a ama, e diz que isso é muito diferente. Enfim. Bom, eles vão se aproximando então dessa catacumba da família dele, né? Porque a prima dele morreu ainda muito jovem. E o Ricardo queria mostrar para Raquel o quanto elas eram parecidas, mais especificamente os olhos dela, o quanto, segundo ele, os olhos delas duas eram muito parecidos. Então eles adentram essa catacumba da família, que é basicamente dentro de uma capelinha abandonada. E nesse momento acontece um clímax, digamos assim, duplo. A Raquel entra e lê a inscrição da dita prima, que seria da dita prima, mas percebe que ela, segundo a inscrição, nasceu em 1800 e teria morrido há mais de 100 anos atrás. Dessa maneira, não poderia ter sido de maneira alguma a prima do Ricardo. Nisso ela se surpreende, fica meio confusa e o Ricardo se afasta e fecha a porta, trancando Raquel dentro da capela. O fim é bem mórbido, bem macabro. O Ricardo meio que saboreia essa vingança dele, falando que de lá de dentro ainda vai entrar uma réstia de luz solar e dali ela vai poder ter o pôr do sol mais lindo do mundo. Acaba sendo o local perfeito para esse crime, dentro de um cemitério abandonado, em que ninguém que passasse mesmo perto do portão do cemitério poderia escutar os gritos de não da Raquel. Ricardo vai meio que nessa felicidade, como se
como se nada tivesse acontecido e ao mesmo tempo tivesse realizado algo que era muito importante para ele. No fim de tudo, acaba sendo uma narrativa muito trágica, claro, e misteriosa, e que ocorre em moldes, na verdade, muito mais reais e próximos da nossa realidade. Nesse conto, a Lígia explora, através de um simples relacionamento, mais especificamente do término dele, um tema muito poderoso e até universal, que é a vingança. Ela mostra o interior dos personagens, o lado oculto dos personagens. E isso acontece, os personagens se mostram e a Lígia consegue construir todo o suspense desse conto, principalmente por meio do diálogo. Então aí o diálogo ele é o centro dessa construção narrativa e até mesmo descritiva. A Lígia então constrói um diálogo muito realista que, junto com as ações meio misteriosas e ali aparentemente com segundas intenções, aparentemente inocentes, do Ricardo, também suas expressões faciais, que são destacadas em alguns momentos do texto, e principalmente também com o cenário que acaba evoluindo junto com a evolução da narrativa, vai ficando cada vez mais ermo, abandonado e misterioso. Isso constrói esse clima gradativo de mistério e que culmina no arremate, no Ricardo prendendo a Raquel dentro da capela e finalizando a sua vingança. Assim, de certa forma, prestando atenção nos diálogos, principalmente comparando conforme eles evoluem, tem um certo plot twist, uma quebra de expectativa. No começo do conto, a gente percebe que talvez a Raquel possa vir a ser a vilã da história, digamos assim, né? Porque ela aparentemente abandonou o Ricardo simplesmente para ficar com um cara mais rico. Enfim, pelo menos essa é a primeira impressão que passa. Mas aí depois a gente vai percebendo toda a malícia do Ricardo e, né, toda a vilania e o crime que ele acaba cometendo no fim, né, um homicídio. Aí tem alguns pontos do diálogo que eu acho muito interessantes, que eu gostaria de destacar para justamente exemplificar como ocorre essa gradação em que o terror vai envolvendo cada vez mais o próprio leitor, o cemitério vai ficando mais aterrorizante. Bom, a primeira coisa que eu quero destacar dos diálogos é que, em certo momento, o Ricardo comenta que, quando estavam juntos, a Raquel lia A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho, que trata justamente do relacionamento de uma moça da alta corte parisiense com um jovem estudante de direito. Eles se apaixonam e procuram viver juntos, apesar do preconceito social, da rejeição da família, e, enfim. Assim fica subentendido de que, quando eles estavam juntos, havia uma maior sintonia entre eles dois e que, por algum motivo que não é diretamente tratado na narrativa da Lígia, eles se separam e terminam. E atualmente eles não têm mais essa sintonia. Inclusive ela diz que não está lendo mais nada. Outra fala do Ricardo que eu acho muito interessante é quando ele descreve, ele faz isso em alguns momentos, descreve para Raquel o cenário, o cemitério, aquilo que ele, segundo ele gosta, que ele abandona. E aí ele fala com um lirismo fúnebre que, abre aspas, a beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da tarde, está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa ambiguidade, fecha aspas, que seria uma referência ao não lugar e ao abandono ali do cemitério e propriamente dos mortos. E isso só mostra como cada vez mais o Ricardo vai ficando misterioso e ameaçador, controlador. Tem vezes que ele puxa a Raquel pelo braço, enfim. Ele vai meio que dominando a situação. E ele inclusive fala que minha gente está enterrada aí, né? E que tudo que importa para ele está ali naquele cemitério. O que já dá algum indício de que brevemente Raquel, que segundo ele ama muito, vai estar lá também. Só que nesse momento ainda ela nem desconfia de que tem algo errado,
naquela situação toda. Ela só acha estranho, mas ela não desconfia que o Ricardo faria tamanha atrocidade. Ele também sempre ressalta o abandono do lugar, que é o que ele gosta dali. E, por outras palavras, é como se ele dissesse que ali é o lugar perfeito justamente para se cometer um crime, porque ninguém mais entra no cemitério. Ele próprio diz que não tem mais enterros ali. E o portão já está muito longe do lugar, que eles estão lá dentro do cemitério. Então ninguém consegue ouvir nada de fora. Segundo ele, a morte se isolou ali, absoluta. E, enfim, também o Ricardo ele usa um par de vezes o vocativo meu anjo para se referir a Raquel, inclusive no finzinho do conto, quando ela já está trancada ali dentro, né? Ele fala boa noite, meu anjo. E isso é bem macabro no contexto da história, né? E mesmo assim, com todas essas pistas nos diálogos, no cenário, nas expressões, nas ações, esse mistério crescente, o arremate, o fim trágico e horrendo do conto ainda me pegou de surpresa. Apesar de eu sempre sentir durante a minha leitura que havia iminência de alguma coisa, que algo ia acontecer, mas eu não imaginei que seria um crime, um assassinato dessa forma. Essa concretização da vingança, principalmente tendo em vista o título, que a uma primeira vista é muito inocente, mas que depois eu vou comentar qual que é o significado que tem por trás de Venha Ver o Pôr do Sol. Falando agora um pouco mais especificamente dos personagens, explorando eles um pouquinho mais, primeiro que eu acho que já ficou claro que nesse conto tem dois personagens, a Raquel e o Ricardo. Ela, ali desde o começo, se mostra arrogante e grossa com ele. Até porque não sei se eu esperaria outra reação de alguém que é convidado por um ex-namorado para um encontro num cemitério. E, enfim, ela também se mostra interesseira, tendo esse novo namorado mais rico, e ela sempre ressalta a riqueza do namorado, né? Fala que ele vai levar ela pro Oriente, enfim. E aí, nisso, ela também rebaixa o Ricardo pelas condições financeiras dele. Enfim, ele tá vivendo numa pensão até. E ela apresenta também falas que, digamos assim, são mais rasas do que as falas do Ricardo, que ele sempre se apresenta mais lírico e mais profundo, digamos assim, de certa forma. Agora falando sobre o Ricardo, ele é um jovem esguio e magro, com cabelos crescidos e desalinhados, tendo um ar de estudante. Bom, eu tô fazendo essa descrição física do Ricardo, mas o conto não apresenta claramente uma descrição de como seria a Raquel fisicamente. Enfim, o Ricardo ele vivia nessa pensão, que eu já comentei, que era uma pensão horrível, segundo ele, de uma dona chamada Medusa. Ele tinha poucos recursos financeiros, como fica evidente em vários trechos, né? A própria Raquel comenta isso. E ele amava perdidamente a Raquel, amava, né? Ele dizia que amava, mas eu não sei se ele amasse realmente, ele não cometeria tal horrendo crime. Talvez fosse mais uma paixão desbalanceada e, ele fosse também um pouco desbalanceado ali, e criminoso. Então ele tem essa paixão meio obsessiva e, justamente pelo tema e pelo acontecimento do conto, ele se mostra muito vingativo e sempre também manipulador e controlador, com uma ótima lábia e, enfim, ele vai conduzindo tudo do jeitinho que ele quer para chegar ali no que ele provavelmente já tinha muito bem planejado. E ele também se mostra, eu falei que ele se mostra mais profundo, ele também usa a ironia nas suas falas, é mais reflexivo, também malicioso, ele se passa às vezes por inocente, mas tem muita malícia ali nos pensamentos e na própria fala dele. É com esses artifícios de linguagem, de jeito e de ação que o Ricardo consegue conduzir tudo para completar seu crime, sua vingança, já que ele não consegue aceitar o término da Raquel, com ele,
e ele sente muito, mas muito ciúmes do novo namorado dela. E eu acho que ali, eu li isso em algumas interpretações, eu acho que faz bastante sentido. Também tem um ressentimento pelo abismo social que se formou entre eles dois, entre a Raquel e o Ricardo. Porque a Raquel agora tá namorando um cara muito mais rico e o Ricardo só ficou mais pobre, mais miserável. E também tem dessa maneira um outro abismo, né? Um abismo, digamos assim, um simbólico abismo geográfico, topográfico, em que Raquel seria mais superficial e o Ricardo mais profundo e subterrâneo. E ele pretende, e ele faz isso realmente, leva ela para essas profundezas. E aí, continuando a comentar sobre o crime mesmo, uma dúvida que me surgiu e que eu acabei pesquisando um pouco sobre isso e vi opiniões diferentes em lugares diferentes, foi se o crime né, o assassinato do Ricardo foi um feminicídio, né? Observando a lei, né, que prevê o feminicídio, eu poderia dizer que não foi exatamente um feminicídio, porque as cláusulas necessárias para ser classificado como tanto, né, seria que houvesse um menosprezo à condição da mulher como um todo, a condição de ser mulher, ou também que fosse um crime que decorresse da violência doméstica. Mas ao mesmo tempo, em outros lugares e em estudos sobre esse conto, que eu vou deixar tudo referenciado aqui na descrição, sobre tudo que eu olhei para montar essa análise aqui para vocês, em alguns lugares eu vi o crime sendo classificado como um feminicídio. Bom, como eu não sou nem de longe, muito longe, um especialista no assunto, claro que não, eu deixo aqui a discussão em aberto, claro, e coloque aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha, com base na sua leitura, com base no que você sabe, enfim, claro, com muito respeito sempre. No fim das contas, acho que dá para concluir que no mínimo foi um crime horrendo e passional, né? Motivado ali por uma vingança amorosa. Passando para outra parte da análise agora, esse conto ele é curiosamente repleto de referências, paralelos, diálogos. Um deles eu já comentei, que foi a referência à Dama das Camélias, do Alexandre Dumas, filho, né? Que era o livro que a Raquel lia quando eles estavam juntos. E, enfim, essa referência é muito boa, inclusive, porque ela faz sentido como um todo na história, tendo em consideração o tema do livro do Dumas. E também tem as referências à mitologia grega. Acho que a primeira, e talvez até mais evidente, não que eu tenha reparado isso, mas eu acabei vendo isso nos estudos que eu fiz depois, é com relação a Medusa, né, que era o nome da dona da pensão que o Ricardo estava morando, né? E aí tem a figura mitológica da Medusa, que é aquela mulher com serpentes no lugar do cabelo, que se você olha lá nos olhos, você vira pedra. E pasmem, eu fui reparar depois de ler isso, e realmente no texto aparecem muitas vezes as pedras, as rochas, né, as estátuas, enfim, então tem essa referência. E também tem outra referência que eu achei que eu não vi tanto, não sei se realmente foi proposital, talvez seja, né, porque ali já é mestre na escrita, mas seria ao Caronte, que é o barqueiro que conduz as almas dos mortos ao Hades, né, que é o deus do submundo grego, né, o deus grego do submundo. E isso seria referenciado quando o Ricardo ele relembra quando levou a Raquel a um passeio de barco. E aí vem um paralelo também que eu percebi, mas não li em nenhum lugar, que seria com o poema Morte Absoluta, do Manuel Bandeira, que inclusive eu já postei a declamação tanto aqui no YouTube, no Shorts, quanto no Reels no Instagram, né? E aí eu acho que tem esse diálogo, de certa maneira, quando o Ricardo mesmo fala, né, que esta é a morte perfeita. Nem lembrança, nem saudade, nem o nome sequer, nem isso. E também quando ele diz: mas já disse que o que mais amo neste cemitério é precisamente este abandono, essa solidão.
As pontes com outro mundo foram cortadas, e aqui a morte se isolou total, absoluta. Então eu acho que tem um paralelo nesse sentido. Também não tenho certeza se foi proposital, até porque isso foi algo que eu percebi, pode muito bem ser só algo que da minha cabeça, né? Por gostar muito desse poema, do Bandeira. Enfim, se vocês não conhecem o poema, inclusive, confiram a minha declamação, que foi muito bacana, modéstia à parte. E agora, acho que a referência principal, e essa sim eu li, eu não tinha percebido, que é com o conto do Edgar Allan Poe, O Barril de Amontilado, né? Tem esse diálogo, né? Esse é um conto publicado muito anteriormente, lá em 1846, e ele também trata de uma vingança, né? E são dois personagens, né? Que é o Vingador no conto do Poe, seria o Montresor, né? E ele acaba matando, né? Prendendo o Fortunato. E aí ele atrai o Fortunato por causa de um vinho, ele atrai o Fortunato para dentro de uma adega, e aí ele constrói uma parede e prende o Fortunato ali dentro, abandonando para sua morte, né? Muito semelhante ao que o Ricardo faz com a Raquel, né? Acho que tem uma diferença mais estrutural, claro, tem as diferenças e especificidades de cada conto, mas acho que no geral eles são bem parecidos, o que é muito bacana, eu achei isso muito curioso. Mas tem uma diferença estrutural também, porque no conto do Poe, o Montresor é o narrador, então a gente tem um narrador personagem, enquanto no conto da Lígia tem um narrador observador. No conto do Poe, desde o início a gente já sabe que o Montresor está procurando aquela vingança. No conto da Lígia tem esse clima de suspense. No do Poe também, porque a gente não imagina o que o cara vai fazer. Enfim, são ambas histórias muito boas, muito curiosas, muito misteriosas e que o fim acaba pegando de surpresa, né? Esse tema da vingança eu acho que é sempre muito poderoso, né? Tanto é que uma história de 1846 e outra publicada em 1988 continuam assustando e impressionando a gente até hoje. E com certeza continuarão por muitos outros anos. Agora falando do título, como prometido, né? Venha ver o pôr do sol, né? O que simbolizaria esse título? O pôr do sol, ele tem a referência do fim, né? Do fim do dia, mas nesse caso ele trata, eu acho, e pelo que eu compreendi das leituras que eu fiz, do fim, de dois fins, na verdade, tanto do relacionamento entre o Ricardo e a Raquel, e o fim da própria vida da Raquel, a morte dela, no caso, né? E aí a Raquel, ela é chamada, digamos assim, né? Venha ver o pôr do sol, ela é chamada a contemplar seu próprio fim. Olha como isso é macabro, né? E o título ele também acaba sendo irônico, né? E meio que pega muita gente de surpresa. Eu imagino a Lígia rindo da minha cara depois que eu terminei de ler o texto e simplesmente impressionado e horrorizado, porque, né, não se espera do pôr do sol um assassinato. Enfim, e aí tem toda a questão simbólica das fases do pôr do sol, né? Que o sol vai baixando, o relacionamento entre eles vai piorando, vai ficando uma desconfiança ali por parte da Raquel. A Raquel vai querendo ir embora cada vez mais, o cemitério vai ficando mais escuro. Aí chega no momento do crepúsculo, né? Esse lusco-fusco, esse branco-preto, esse nenhuma cor, toda cor, que não é nem o começo nem o fim. E tem essa, né, questão que eu já comentei da ambiguidade, o não lugar dos mortos, para chegar finalmente na noite, que é o fim da vida, né? No caso, a morte da Raquel, que é abandonada, né, ali, trancada dentro da capela, e aí termina com essa inversão que é simplesmente genial por parte da Lígia, né? Tem uma inversão verbal, né, porque o título é Venha Ver o Pôr do Sol, e o Ricardo, ele arremata dizendo: você terá o pôr do sol mais belo do mundo, né? O ter, né, que seria tanto do possuir, de ter, de ver ali, de ter para si, quanto mesmo do sofrer, né? Você terá o pôr do sol mais belo do mundo, terá a morte mais bela do mundo.
É assim que o Ricardo termina e dá uma boa noite a Raquel, desesperada. E ali já termina assim esse conto, o nosso horror e nossa admiração a essa mestre da escrita. Por enquanto, por hoje é só nesse vídeo, essa análise do conto Venha Ver o Pôr do Sol, que foi um conto que eu gostei muito, agradeço a indicação, né? E, enfim, todos os links da pesquisa vão estar aqui na descrição. Se vocês quiserem saber mais, aconselho a vocês lerem com mais calma esses textos. E me aguardem, porque em breve tem mais leituras, tem mais análises, tem mais declamações, tem até indicações vindo aí de filmes, documentários, quem sabe músicas talvez. Enfim, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos, deixe seu comentário e é isso.